Bom dia, tudo bem, irmãos? Antes da gente entrar aqui na palavra, queria dar um aviso aqui. Nós teremos um tempo com as crianças, dia 11 de outubro, tá? Sábado. Então, pais, anotem aí. E aproveitar o aviso aqui, eu queria motivar os pais a se envolverem. Hoje nós vamos falar de ceia, nós vamos falar de corpo, vamos falar da vida normal da igreja. E esse convite que eu estou fazendo aqui para vocês, faz parte da vida normal da igreja. Nós temos em alguns sábados aqui, um tempo de comunhão e adoração e brincadeiras com os pré-adolescentes. Mas você, pai, você precisa ficar atento a isso, para que você possa incentivar o seu filho a viver a vida da igreja. Não espere ele chegar aos 12, aos 15, para despertar nele essa consciência, porque talvez aí ele já não queira mais. Então, sábado próximo, às 14 horas, nós vamos ter uma tarde de brincadeiras lá na chácara, lá onde de vez em quando a gente faz retiro, a gente faz nossos acampamentos, tá? O Clodoaldo tem todas as informações necessárias. E no domingo, nós vamos fazer a reunião lá, a não ser que dê um dilúvio. Mas se for só uma garoa, a gente vai igual. Vamos almoçar lá e vamos passar o dia lá, e a gente vai estar passando aí as informações no grupo. Vou pedir para acender um pouco a luz aqui, que está meio escuro. Depois a gente conversa, João. Engraçadão, né? Tudo bem, gente? Quem nos visita hoje aí pela primeira vez? Olha aí, segura a tua mão aí erguida. Vou pedir para você dar uma olhadinha para o lado, dar uma olhadinha para trás e você cumprimentar aí essas pessoas aí. Por favor, você pode levantar, pode sair do seu lugar um pouquinho aí e cumprimentar ele, tá? Muito bem, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês possam se sentir em casa. Bom, hoje é um dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. É um dia que para a igreja é um dia especial. É um momento especial. Eu sempre falo, né, assim, é um pouquinho em tom de brincadeira, mas tem um lado sério também nessa fala. Que a gente nunca deve chegar aqui numa reunião de ceia, e não é porque a reunião é aqui nesse prédio, não, né, não é o lugar. A gente poderia estar fazendo essa reunião debaixo de uma árvore, debaixo de um galpão, sem parede, debaixo de uma lona. Não é por causa do lugar, mas é por causa do momento, da intenção do nosso coração de vir aqui celebrar o Senhor, ser igreja, estarmos juntos celebrando o Senhor. Mas não seria bom que a gente chegasse numa reunião como essa hoje e colocasse o pé na porta e falasse, hoje é ceia. Como se, tipo assim, você não estivesse sabendo disso, né? Como se você se surpreendesse por hoje ser ceia. Mas nós deveríamos chegar aqui, ou durante já a semana toda, a gente deveria estar com uma expectativa por esse encontro aqui, por esse dia. Porque seria o momento em que nós iremos ou estaremos participando da mesa do Senhor. E nós precisamos resgatar, irmãos, primeiro no nosso coração, a importância desse dia, a importância dessa celebração, a importância desse momento. Por quê? Porque nesse momento, nós anunciamos a morte de Jesus. Nós anunciamos a morte do Senhor Jesus. E Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter salvação. Jesus morreu para que nós pudéssemos novamente ter condições de ter relacionamento com Deus, nosso Pai. Por isso que Ele morreu.
porque nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados ao isolamento total e completo da presença de Deus. Aí Jesus, ele vem e morre para nos dar acesso ao Pai. E nós celebramos isso na ceia. Mas nós celebramos também que Ele ressuscitou, que Ele vive, que Ele reina, como nós cantamos hoje aqui em várias canções. E nós celebramos também que Ele voltará para nos buscar, voltará para nos levar, para trazer o seu reino, para trazer a plenitude do reino, e nós estaremos com Ele. É isso que nós celebramos na ceia. Então, é um dia importante ou não? Amém? Então, quero motivar você, novembro, se Jesus não voltar, nós vamos estar ceando aqui de novo. Nesse lugar aqui, creio eu. A não ser que o Marcão e o Alcione inventem para a gente ir em outro lugar. Mas por enquanto está certo que vai ser aqui. Então, eu queria que você lembrasse disso, já uma semana antes, 10 dias antes, e que você começasse a gerar no seu coração uma expectativa para essa reunião. Amém? Combinado? Olha, como diz o mineiro, né? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, no capítulo 14. A Bíblia vai nos falar justamente sobre esse momento. O momento da ceia do Senhor. E é interessante, irmãos, que o judeu, eles tinham algo no coração assim, eles preparavam a Páscoa. Era algo assim que era preparado. Não era algo assim que simplesmente acontecia. Mas era algo que eles vinham preparando. Muitos saíam de lugares distantes, faziam trajetos longos para vir até Jerusalém para participar desse momento. Então havia assim um empenho, as pessoas colocavam o seu coração nessa celebração. Sabe, não era algo que, o cara chegou em Jerusalém, hoje é Páscoa, então vou aproveitar, vou participar. Sabe, não era assim. E às vezes a gente faz isso com a ceia. A gente chega aqui no domingo, mais perdido do que cupim metalúrgica, né? A gente, hoje é ceia, então vou participar da ceia. Creio que não deve ser assim. Creio que a gente tem que colocar o nosso coração nisso, entendendo a importância desse momento. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 12, tem ali uma narrativa sobre esse momento. A Bíblia diz assim que no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? De modo que eles enviou os dois, dizendo. Então olha só, havia no coração dos discípulos um interesse, uma preocupação dessa preparação. Não era uma refeição qualquer, não era um momento qualquer, não era mais um dia, não era mais uma reunião, mas era um momento especial. E eles se preocuparam, e chegaram para Jesus: Senhor, aonde nós vamos preparar? E eu creio que a gente precisa olhar para essa intenção aqui desses textos, entender que nós precisamos também nos preparar. Não pode ser uma surpresa, não pode ser algo que a gente só entendeu quando entrou aqui nesse recinto. Mas a gente precisa gerar uma expectativa no nosso coração, um desejo no nosso coração, uma alegria no nosso coração, porque é um momento de celebração ao Senhor Jesus. E aí Jesus falou para eles assim: olha, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água
de água vos sairá ao encontro. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai-a ali. Interessante isso, né? Que Jesus tinha uma preocupação, os discípulos tinham uma preocupação, um interesse de preparar esse momento, uma expectativa por esse momento, mas Jesus já havia preparado esse momento, já estava pronto, já tinha o lugar, já tinha o local certo, já tinha a pessoa que os levaria até ali. Nos dá a impressão, irmãos, que Jesus já havia passado por ali, Jesus já tinha conversado com esse homem que estava carregando o jarro de água, Jesus já havia combinado com o dono do cenáculo, nos dá essa impressão. Ou seja, Jesus já havia preparado aquele momento, o ambiente, o momento, porque para o Senhor Jesus, aquilo ali também era importante. E nós sabemos que o que nós vamos, esse momento que a gente vive aqui como igreja, o Senhor também proporcionou para nós. Ele proporcionou para que nós pudéssemos estar aqui, é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa do Senhor, da grandeza do Senhor, do poder de Deus, que nós estamos aqui. Não é por nenhuma pessoa que nós estamos aqui. Nós, de nós mesmos, irmãos, nós não temos nada para oferecer para ninguém, para o Senhor. Então, é por causa dele. É como se o Senhor tivesse chegado aqui nesse ambiente, algum tempo antes de nós, e preparado a atmosfera nesse ambiente, para que ela se tornasse uma atmosfera de celebração e adoração. E aí o que precisa? Precisa de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que deseje adorar, que tenha o desejo de celebrar o Senhor. E que o Senhor nos dê esse coração. Eu estava orando ali, conforme nós estávamos cantando assim, eu estava pedindo o Espírito Santo, para que o Espírito Santo me dê amor à volta do Senhor Jesus. Nós cantamos que em breve Ele voltará, né, na última canção aqui, e eu estava cantando e pedindo ao Espírito Santo, eu quero aprender a amar mais e mais a volta do Senhor Jesus. Eu quero amar a volta de Jesus. É um assunto assim que a gente acaba não falando o quanto deveríamos falar, mas nós precisamos amar a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos ter anseio pela volta do Senhor Jesus. Nós precisamos criar uma expectativa acerca da volta do Senhor Jesus. Isso precisa estar latente no nosso coração. Amém? E a ceia fala disso. Eu quero compartilhar aqui com vocês aqui um assunto aqui que ele faz parte de um material, de alguns estudos, né, alguns temas básicos da nossa fé, e eu separei uma pequena porção aqui para compartilhar com vocês, irmãos, para lembrarmos, né, o significado, o sentido da ceia, para que a gente possa comer com sabedoria, para que a gente possa participar da mesa do Senhor com entendimento. Quando nós fomos batizados, nós fomos incluídos na família de Deus, que é a igreja. Amém? Então nós temos que ter a revelação, irmãos, que a igreja ela é uma família. Ela é um corpo. Por mais que esse sentido de palavra família, ela se perdeu um pouco na nossa sociedade, mas nós precisamos resgatar isso. Por quê? Porque a família você cuida. Amém? A família você honra. A família você quer estar junto.
E eu creio, irmãos, que nós como igreja, nós precisamos resgatar esses valores, e um desses valores é o valor de família. Nós precisamos nos esforçar para resgatar esse valor de família, como família mesmo de sangue, procurar fazer tudo o que nós podemos para ser bênção na vida da nossa família, honrar a nossa família, abençoar a nossa família, servir a nossa família. E sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguns jovens, né, principalmente quando os jovens vêm assim com aquela conversinha assim, então, né, Deus está me mostrando um fulano, né, ou Deus está me mostrando uma fulana, né, quando há um interesse assim, né, de um jovem por uma jovem, um dos assuntos que eu gosto de falar, eu falei, viu, você sabia que o dia que você casar com alguém, você não vai casar só com a pessoa, você vai casar com a família dela. Você sabia que o pai, né, da sua futura esposa, né, eu sempre falo para o rapaz assim, o pai dela, a mãe dela, eles automaticamente também vão ser os seus pais. Porque existe existe um ruído nesse relacionamento aí, né, de sogro, de sogra, de genro, de nora, e nós precisamos consertar isso, irmãos. Porque é família, isso é família, nós vamos consertar isso, porque esse conserto ele traz bênção, então nós precisamos resgatar o valor da família, e a igreja ela é a família de Deus, e quando nós somos batizados, nós somos inseridos nessa família. Nós somos inseridos nesse corpo que é a igreja, o qual a cabeça é? A cabeça é? Cristo. A cabeça é Cristo. Então nós somos inseridos nesse corpo. Esse corpo, essa família, ela é formada de todos aqueles que creem em Jesus. Todos aqueles que um dia tomaram uma posição, confessaram os seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, abandonaram os seus pecados, e entregaram as suas vidas a Jesus, e receberam sobre si o senhorio de Cristo. Esses são os filhos de Deus, esses são aqueles que fazem parte dessa família, fazem parte desse corpo. E como família de Deus, a partir do momento em que nós temos essa posição, o arrependimento, abandonamos o pecado, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, recebemos sobre nossas vidas o perdão, a salvação e o senhorio de Cristo. Fazemos parte dessa família, então nós estamos aptos a participar da ceia. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, a palavra fala assim, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. O Senhor Jesus, ele estava, nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, ele estava instituindo a ceia. E aí tem aquele texto, né, que nós lemos tradicionalmente, que fala assim, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão
que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então o texto está dizendo aqui, amados, que há uma maneira de nós participarmos da ceia. A Bíblia fala que nós precisamos nos examinar e precisamos discernir o corpo. E o que é discernir o corpo? Discernir o corpo é buscar no Espírito Santo a revelação do que é esse corpo, do que é essa família, qual o propósito de Deus para essa família chamada igreja, na qual eu fui inserido pela graça e a misericórdia de Deus. E agora eu faço parte dessa família. Qual é o meu papel nessa família? Qual é o meu papel nesse corpo como membro? E nós já aprendemos muito sobre isso, né? Que cada membro tem a sua importância, que cada membro tem o seu valor, que cada membro tem a sua função, que cada membro tem o seu chamado, tem o seu propósito para ali estar. Então, amados, nenhum de nós estamos aqui como se fôssemos somente mais um. Mas todos nós temos um propósito. Todos nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós estamos aqui para servir. E discernir o corpo ainda é nós nos preocuparmos uns com os outros. Porque, irmãos, é uma ilusão. É uma ilusão nós pensarmos, vou usar aqui a figura do pastor, né? Que o pastor vai se preocupar com todo mundo e vai cuidar de todo mundo. Não vai. Ainda que nós somos em 4 aqui no presbitério, nós não conseguimos cuidar de todos. Aí nós vamos lá para a figura do pequeno grupo. Então você está lá no seu pequeno grupo, né? Talvez você está lá na casa do Clodoaldo, lá na igreja que funciona lá na casa do Clodoaldo. E eles estão lá, não sei lá, 12, 15 irmãos lá. Vocês acham que Clodoaldo vai cuidar de todo mundo? Não vai, ele não consegue, né? É porque ele tem uma família grande para cuidar, né, Clodoaldo? Então, amados, nós temos que ter esse discernimento que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós temos que ter esse entendimento que nós não estamos aqui isolados, mas nós somos um corpo, nós somos uma família. Nós pertencemos a um corpo, nós pertencemos a uma família. E nós precisamos olhar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. E isso começa assim com coisa tão simples, irmãos. Coisa tão simples, que é nós chegarmos numa reunião dessa aqui, e você perceber uma pessoa que você não conhece, e você se dirigir a essa pessoa, dar um abraço nessa pessoa, perguntar o nome dela, perguntar de onde ela vem. E a gente não faz isso. Infelizmente a gente não faz isso. No máximo que a gente faz é cumprimentar os mesmos, né? Então eu chego aqui, eu já cumprimento o Marcão, já cumprimento o Alcione, porque eu sempre estou com eles ali, né? É a minha panelinha aqui. A gente tem esse comportamento. Discernir o corpo é a gente olhar para quem está ali do nosso lado, é olhar para o próximo, é amar ao próximo, é se doar pelo próximo. Isso é discernir o corpo, é entender que nós fazemos parte de algo, fazemos parte de uma família, parte de um corpo. Então, quando nós celebramos a ceia, nós entendemos, amados, que nós estamos num momento de festa, num momento onde a família de Deus se reúne, e é um momento de celebração, é um momento de alegria, é um momento de festa, porque nós estamos celebrando o Senhor Jesus. Nós estamos celebrando a Cristo, tendo o entendimento de que somos família
de que fazemos parte desse corpo, fazemos parte dessa família, e aí nós podemos fazer disso um momento de celebração. Então nós podemos dizer que a ceia do Senhor é a maior festa espiritual da igreja. Nesse momento, irmão, nós relembramos como nós éramos escravos e como nós fomos libertos dessa escravidão. Esse momento é um momento de lembrar de onde o Senhor nos tirou. É o momento que nós celebramos a cruz. Mas aí você sabe, né, a figura da cruz, a cruz ela tinha 2 pedaços de madeira, né? Um na horizontal e um na vertical. A ceia é um momento espiritual, é um momento em que nós celebramos o que o Senhor fez por nós. O Senhor nos reconectou a Ele. Hoje nós temos acesso ao Pai, e a gente pode olhar para a figura da cruz e ver aquela madeira da cruz, né, que está na vertical, como se estivesse ligando a terra aos céus, né, ou se estivesse fazendo uma conexão do homem para com Deus. Mas também na cruz nós vemos aquela figura da madeira na horizontal, que representa a comunhão dos santos, que representa essa família, que representa esse corpo, que representa que eu não estou sozinho e que eu preciso cuidar dos meus irmãos, que do meu lado, que numa reunião como essa hoje, pode ter alguém doente, pode ter alguém precisando de ajuda, pode ter alguém precisando de uma palavra, pode ter alguém precisando de uma oração, e você pode sair do seu lugar e estar orando com essa pessoa. Quando eu olho para a cruz e vejo aquela madeira na posição horizontal, isso está representando, irmãos, que eu preciso acolher as pessoas. Eu preciso estar aberto para acolher as pessoas. Então, nós celebramos na ceia a cruz, que é o nosso relacionamento com Deus, mas também é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. O pão é o corpo de Cristo que foi crucificado, e no qual Ele levou os nossos pecados. O vinho é o sangue de Cristo, que foi derramado pelos nossos pecados. Assim, irmãos, como nós fomos recebidos em Cristo, assim como o Senhor nos acolheu, nós precisamos ter esse mesmo coração de acolher, de sempre abrir a porta, de sempre estar chamando as pessoas para perto de nós, porque nós fomos chamados por Jesus, o Senhor nos chamou para perto dEle, e eu bem sei, irmãos, quem eu não era digno de ser chamado, você também não era digno de ser chamado. Se Jesus fosse olhar para os meus defeitos, se Jesus fosse olhar para a minha miséria, Ele não teria me chamado. Eu não tinha nada que pudesse agradar a Cristo, mas Ele me chamou. E nós não devemos também fazer isso? Acolher, chamar para perto, cuidar dos nossos irmãos? A ceia é uma celebração da morte de Jesus, da nossa salvação, da vitória sobre o pecado, sobre Satanás, e ao mesmo tempo, é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de celebração, mas também é um momento muito sério. É um momento que nós temos que colocar no nosso coração como um tempo especial que nós temos junto com o Senhor e junto com a igreja. E eu estou dizendo isso, irmãos, para a gente não banalizar esse momento, para a gente não viver esse momento e isso se tornar algo banal. E nós precisamos começar a ensinar isso para os nossos filhos. Nós precisamos começar
a falar sobre isso com os nossos filhos, a ensinar sobre a ceia. E vou falar para os pais aqui, peço pais, não me levem a mal. Mas assim, às vezes a gente termina o nosso momento de ceia aqui, né? As crianças fazem um tropé aqui, derruba tudo aqui. E a gente precisa ter um pouco mais de ordem, mais decência. Então eu vou pedir para vocês ensinarem seus filhos. Porque senão nós corremos o risco desses meninos amanhã banalizar isso. Então nós precisamos ter isso com um pouco mais de seriedade. Porque é um momento importante na vida da igreja, é um momento de celebração, é um momento que tem um grande significado. E volto a dizer, não é por causa do espaço, não é porque é aqui, não. A gente podia estar celebrando isso ali fora, nas pedrinhas. Teria o mesmo valor, teria o mesmo sentido. Aí, irmãos, quando nós falamos sobre corpo, sobre essa família de Deus, na ceia nós afirmamos que o corpo de Cristo, que o pão, ele é repartido para cada um de nós. E que agora nós somos o corpo de Cristo. E que o corpo de Cristo é um só. Uma só igreja, uma só família de Deus. Na ceia nós reafirmamos essa verdade espiritual. Ontem eu falava com o irmão aqui, o irmão que se reúne ali com outro grupo. Ele estava aqui orando com a gente e a gente falava sobre isso. Eu falava assim, irmãos, a única coisa que nós somos diferente é que vocês se reúnem em um local e nós nos reunimos em outro local. E nós nunca vamos conseguir reunir todo mundo no mesmo lugar, que é muita gente, não é mesmo? Então, não tem duas igrejas. A minha igreja é tal e a sua igreja é tal. Não tem. A igreja é uma só. É a igreja do Senhor Jesus, é a família de Cristo. E nós lembramos isso na ceia, que nós fazemos parte do povo de Deus na terra. E hoje de manhã eu estava ouvindo uma notícia lá que me entristeceu muito, que na Nigéria, nos últimos dias já foram assassinados 7.000 cristãos. De 2019 para cá foram mais de 130.000 cristãos assassinados na Nigéria. Então eles estão sofrendo lá, irmãos. Nós teríamos que estar sofrendo aqui também. E pela terra, aí, pelo planeta Terra, tem muitos lugares a igreja está sendo perseguida. Nossos irmãos, pessoas da nossa família, estão sendo perseguidas, mortas, presas, torturadas, por amor a Cristo. Nós não podemos ser hipócritas, isso é, dizer que, com o pão, que somos um em Cristo, e vivermos dividido entre nós. Nós temos que nos esforçar pela unidade. Nós temos que nos esforçar, irmãos, para ter comunhão uns com os outros. E eu sei que pessoas são difíceis. Você não precisa me dizer. Eu sei que as pessoas são difíceis. Eu sei que eu sou difícil. Eu sei que você precisa ter muita graça e misericórdia para me suportar. E Jesus foi misericordioso e me suportou. E nós precisamos ter graça e misericórdia para conviver com todos. E sabe, irmãos, a gente fala muito de sacrifício, né? A gente canta, né? Sacrifício santo e agradável, né? E sabe, tem um tipo de sacrifício que nós precisamos aprender a fazer. É o sacrifício de conviver com pessoas que às vezes não pensam como nós, que têm comportamentos assim, diferentes da gente, né? Um gosta de almoçar às 11 da manhã, né? O outro almoça às 1 da tarde. Né? As pessoas são diferentes. Mas nós precisamos conviver com todos, a gente precisa pagar o preço de andar com todos. De andar com a nossa família, de ter comunhão com a nossa família. Você já pensou, você já observou como é estranho quando a família está quebrada, quando a família está rompida, quando os irmãos não se entendem, quando o filho
não se entende com o pai não se entende com o filho, há uma ruptura na família, como isso é triste, como é difícil. Com a família de Deus é a mesma coisa, irmãos. Então nós precisamos pagar o preço, se preciso for um preço de sacrifício, para termos comunhão com os nossos irmãos. Isso é discernir o corpo. A ceia fala de unidade. Quando não entendemos que o corpo de Cristo é o próprio Cristo, então nós desprezamos os irmãos e não os valorizamos. Para ter esse entendimento, por não ter esse entendimento e não desfrutar da comunhão dos irmãos, é o que o apóstolo Paulo fala lá: muitos ficam doentes, fracos espiritualmente, e outros já perderam a fé. Existe uma pesquisa, irmãos, que o número de desigrejados, pessoas que estão fora da comunhão, do corpo, da igreja, da família de Deus, pessoas que já tiveram experiência com o Senhor, que já viveram experiências de fé com o Senhor, né? Pessoas que caminharam com o Senhor e abandonaram a comunhão, estão vivendo sozinhos. Inventaram esse termo aí, desigrejados. Há um estudo que a mesma quantidade de pessoas que estão vivendo a vida da igreja, há o mesmo número de desigrejados. E por que essas pessoas estão desigrejadas? Creio que há vários motivos, mas pessoas que por alguma razão ficaram tristes, tiveram problemas, tiveram dificuldades e abandonaram a comunhão. Então o convite para nós nessa manhã, que vamos participar desse tempo de ceia, é pagar um preço de sacrifício, de discernir o corpo, de trazer as pessoas para perto, de sermos ministros de reconciliação, de reconciliar uns com os outros, de sermos em Cristo, no poder do Espírito Santo, homens e mulheres, que servem uns aos outros, que trabalham pela unidade, e não pela divisão. Porque a ceia fala disso, nós precisamos participar da ceia pensando nisso. A ceia ela tem um aspecto dessa unidade do corpo, que é a igreja do Senhor, que é a noiva de Cristo. E aí, olha irmãos, vou ler com você um texto também conhecido, para a gente ir fechando aqui o assunto. Esse texto nos mostra, irmãos, que nenhum de nós tínhamos o direito de participar dessa mesa, de estar nessa família, de estar nesse corpo. Mas a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, nos resgatou, nos tirou de um lugar de onde nós estávamos, de pecado, de morte espiritual, de isolamento da comunhão com Deus. O Senhor nos tirou das profundezas do inferno e nos colocou assentado na mesa com Ele. E o que eu tinha que justificasse isso? O que havia em mim de bondade? O que Deus viu em mim de bondade? Nada. Nem um resquício. Nem um fino fio. Não havia nada. Foi graça e misericórdia. E esse texto aqui, essa história aqui, de 2 Samuel capítulo 9, nos mostra isso. E eu sempre, quando eu lembro da ceia, eu lembro dessa história. Nós já lemos aqui, muitos irmãos já falaram sobre essa história aqui, mas eu quero trazer de novo isso aqui. Segundo Samuel capítulo 9, a história de Mefibosete. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul
para que eu trate com bondade por amor a Jonas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul. A Davi prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois certo usarei de bondade contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as tuas terras, todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo? Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aí depois você pode ler o resto da história aí. Mas o fato é, irmãos, que esse contexto aqui, Davi está no trono de Israel, e ele sucedeu a Saul. E quando Saul, ele deixa esse trono, né, como era acostumado com todos os reis, geralmente a família daquele rei destituído, ela era toda morta. Todos aqueles que estavam na linhagem ali, da realeza, eram mortos, para que não viesse uma rebelião, para que nenhum membro daquela família pudesse reivindicar o trono. Então era assim que acontecia nesse tempo aqui. E agora Davi está como rei de Israel, mas ele tinha uma aliança com o filho de Saul, que era Jonatã. E ele lembrou dessa aliança e ele perguntou: existe alguém da família de Jonatã que eu tenha que honrar? E querendo entender isso, ele chamou uma pessoa ali, um tal de Ziba. E ele perguntou: Ziba, você conhece se tem algum filho de Jonatã ainda por aí, para que eu possa abençoar, para que eu possa honrar? E aí esse Ziba fala do Mefibosete. Mas é estranho, né, irmãos? Porque o Ziba, ele é uma figura da minha pessoa. O Ziba, ele é uma figura da sua pessoa. Desculpa falar isso, tá? Mas porque quando ele fala de Mefibosete, ele fala: não, tem um Mefibosete, ele é aleijado dos pés. Primeira coisa que ele vê é o defeito. A primeira coisa. E a gente geralmente é assim. Às vezes a gente olha para o nosso irmão e a primeira coisa que a gente vê é o defeito. É nós, né? Síndrome de Ziba. Lembre-se da síndrome de Ziba. Quando você for tentado a olhar o defeito do irmão, lembra do Ziba. Ziba, não esquece do Ziba. Então esse camarada aqui, a primeira coisa que ele falou para Davi: não, Davi, tem um rapaz lá, mas ele tem um defeito. E é assim que muitas vezes o nosso coração se comporta, né? Ah, vocês conhecem o Jefferson? Eu conheço, mas ele tem um defeito. Na verdade tem vários, né? Tem vários. Mas nós temos esse coração. Mas Davi aqui, irmãos, ele é uma figura do nosso Senhor Jesus. É aquele que não se importa com os nossos defeitos, para trazer a gente para perto dele. Ele não se importa. E aí, Davi manda buscar esse rapaz. E esse rapaz, ele acha isso muito estranho, ele até vem meio com medo, porque ele está lá isolado, ele está lá, né? Se não me engano aqui, a tradução desse lugar que ele estava aqui, o tal do Lodebar, é alguma coisa como esquecido, a tradução desse nome aqui. Então ele está esquecido, mas Davi não esqueceu. Assim como o Senhor não esquece de nós e nos convida para a sua mesa.
Então, quando eu falei, irmãos, da importância desse momento, eu não quero assim que você pegue essa informação e traga uma carga de religiosidade sobre isso, da importância da ceia, desse momento. Não. Eu quero que você pense o seguinte, que aquele que nos convida para a ceia é o Senhor Jesus. Ele nos convida para essa ceia. Por isso que ela é importante. Por causa de Jesus. Então Davi manda buscar esse rapaz. E esse rapaz vem sem entender, mas será que ele vai me matar agora? Será que ele acha que eu vou reivindicar o direito ao trono e agora ele vai me matar? E Davi vem e fala que vai restituir todas as suas terras, a sua herança. E Davi fala para ele, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. E aí, irmãos, tem alguns estudiosos, né, quando falam desse texto aqui, falam que, e eu acho isso coerente, que quando o Mefibosete aqui, ele estava à mesa junto de Davi, por ele estar à mesa, o defeito dele não aparecia, porque os pés ficavam debaixo da mesa. E é assim que o Senhor nos chama, para estar com Ele à sua mesa. Aqueles que são da família, aqueles que são filhos, aqueles que pertencem ao corpo, mas com discernimento, com entendimento. Nós temos que participar dessa mesa com entendimento. Temos que, ao vir à mesa do Senhor, a gente entender que nós somos ministros de reconciliação. Nós precisamos orar que o Espírito Santo arranque do nosso coração essa síndrome de Ziba, que olha para o defeito do nosso irmão. E a gente precisa aprender a olhar a virtude dos nossos irmãos. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, que apesar da situação que estava Mefibosete, esse homem tinha muitas virtudes sobre a vida dele. E o texto nos prova isso, irmão. Sabe por quê? Porque passou-se um tempo, Davi entrou ali numa série de conflitos, né? Seu filho se revoltou contra ele. E aí, irmãos, um dia ele estava ali em meio à batalha, em meio a umas crises ali, Davi, resolvendo uma série de problemas. E ele sai de Jerusalém e ele encontra Ziba no meio do caminho e Ziba fala para ele, Mefibosete foi para Jerusalém reivindicar o trono. Mas isso era uma mentira. Ziba estava querendo jogar Mefibosete contra Davi, Davi contra Mefibosete. Davi volta para Jerusalém. E naquele momento ali, quando Davi ouviu Ziba trazer aquela notícia, Davi faz o seguinte, então agora, já que Mefibosete teve essa atitude, todas as terras de Saul agora são tuas. Deu as terras que pertenciam a Mefibosete, deu-as a Ziba. Como se fosse um castigo. Quando Davi volta para Jerusalém e vai conversar com Mefibosete, ele vê que isso era uma mentira, que o Ziba enganou ele. Aí Davi quer consertar a história, então ele fala, então é o seguinte Mefibosete, então eu tinha dado as tuas terras para Ziba, agora eu vou devolver para você. E sabe o que o Mefibosete fala? Ele fala, meu rei, eu não quero mais terra, eu não quero essas terras, pode deixar com ele. O importante é que o meu rei voltou vivo para o palácio. Então olha o coração desse Mefibosete. Havia ou não havia virtude nesse homem? Havia. Há virtude nos nossos irmãos. Há virtude em cada um dos nossos irmãos. Olha para o lado aí. Você vai ver um monte de virtudes. Há virtude nos nossos irmãos. E eu gostaria, irmãos, de chamar a nossa atenção nessa manhã, que nós precisamos pagar um preço por essa família, por esse corpo que é a igreja do Senhor Jesus, que é o próprio corpo de Cristo. Temos defeitos? Temos.
Temos defeitos, assim como Mefibosete tinha. Cada um dos nossos irmãos aqui tem algum defeito? Tem. Né? Como Paulo fala, né, que a gente deve dizer, né, dos quais eu sou o principal, dos defeituosos. Mas nós devemos pagar um preço pela unidade, para andarmos juntos. Se nem o Senhor Jesus está olhando para os nossos defeitos, quem somos nós para estarmos olhando para os defeitos dos nossos irmãos? E com esse coração, com esse entendimento, né, ou pelo menos com um pouquinho mais desse entendimento, que eu quero convidar você para a gente cear hoje. A gente está aí numa fase aí de virose, né? Tá bastante gente com virose aí, inclusive. Então, talvez hoje, especificamente hoje, talvez não seja muito apropriado a gente estar dividindo o pão aí, mas nós podemos orar pelas pessoas. Amém? Tem álcool aonde? Tem álcool aqui. Você decide se você quer compartilhar o pão ou não. Foi só um lembrete aqui. Nós temos esse costume, né, de compartilharmos o pão. Mas o importante, irmãos, é a gente viver esse momento com entendimento. Nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte de um corpo. E essa família, ela não funciona só no domingo, das 9 às 11. Ela funciona a semana toda. Então, quem sabe essa semana aí você dá uma ligada para alguém, você chama alguém para uma conversa, você faz uma conexão aí com alguém. Não espere. Não espere. Não tem aqui assim aquele coração só de receber. Mas nós estamos aqui para doar, nos doar. Amém? Vamos lá de novo, 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Amém. Vou convidar você para nós estarmos orando. E clamando ao Senhor. Quem sabe fazendo este exame que a palavra de Deus fala, examinar a si mesmo, um autoexame. E eu queria que você fizesse um exame no seguinte sentido: como você está vivendo a vida da igreja?
Como você está vivendo essa vida de corpo? Examine, faça isso. Ore ao Espírito Santo. Ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo te traga clareza, mais ainda sobre isso. Em nome de Jesus. Amém? Ah, Jesus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos comprou com alto preço. E o Senhor nos trouxe para perto de Ti. O Senhor nos convida, Senhor, a estarmos contigo, Senhor, na Tua mesa, Senhor. Na mesa do Rei. Nós somos gratos por isso. Nesta manhã, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo traga luz, Pai, ao nosso entendimento, à nossa mente, nos traga compreensão e nos traga revelação acerca da igreja, da Tua igreja, Senhor. Da igreja, da noiva do Cordeiro. Senhor, nos traz revelação, nos traz um entendimento, Senhor, do que é a igreja, qual é o nosso papel na igreja, como devemos nos relacionar com a igreja, como devemos viver a vida de igreja, qual é o Teu propósito, Senhor, para cada um de nós nesse corpo, nessa família, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual nós aqui hoje, nesta manhã, representamos uma pequena parte dela. Senhor, não nos deixe, Senhor, andar sozinhos. Não nos deixe, Senhor, esquecidos, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração, Pai, tudo aquilo que tem impedido a comunhão. Tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que tem impedido estarmos juntos, fazermos parte desse corpo e dessa família. Coloca em nós, Senhor, um coração de servos. Nos ajuda, Senhor, a ver a virtude dos nossos irmãos. Nos ajuda, Espírito Santo, a enxergar o melhor dos nossos irmãos. Tira, Senhor, do nosso coração, muitas vezes essa visão, Pai, que Ziba teve lá de Mefibosete, onde a primeira coisa que ele trouxe à vista foi o defeito de Mefibosete. Quantas vezes, Senhor, nós temos olhado para as pessoas e temos visto somente os defeitos. Nos liberta disso, Senhor, nesta manhã, para que nós possamos, Pai, ser bênção no meio do Teu povo, no meio da Tua família, Senhor, no meio da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se servir aqui do pão, do cálice, e que a gente possa voltar aqui, esperar todos se servirem, para a gente participar junto. E depois a gente vai ter um tempo livre aí, se você quiser estar orando por alguém, talvez levando uma palavra para alguém de ânimo, de coragem, você está livre para isso, amém? Então podemos vir. Fiquem à vontade, irmãos.
fazer feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.